Bom, você com certeza já ouviu falar do Deadpool. Ele é com certeza um dos personagens que mais se destaca em toda a Marvel, um dos personagens mais amados pelos fãs, um dos mais carismáticos e engraçados. Esse personagem é realmente incrível, mas apesar de tudo, da gente saber a história dele, a origem dele, tem coisas que você nunca soube sobre o Deadpool. E eu vou te contar aqui nesse vídeo as maiores curiosidades sobre ele. Você vai se surpreender muito. Então vamos lá. Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, sair daqui do padrão do canal. Geralmente, para quem me acompanha sabe que eu tô acostumado a trazer histórias de personagens e no final do vídeo eu sempre trazia algumas curiosidades, como eu fiz no vídeo do Aquaman, do Batman, do Capitão América, da Viúva Negra, enfim, vários vídeos aí no canal que eu fiz isso. Mas nesse vídeo aqui eu não vou te contar a história, não vou te contar a origem do Deadpool, creio que a maioria de vocês já conhece até a história dele. Então nesse vídeo aqui eu vou apenas te contar as maiores curiosidades sobre o Deadpool, coisas que nunca foram ditas sobre ele e que quem ouve essas curiosidades se surpreende muito. Então para mais vídeos de curiosidades sobre os personagens que você mais ama, como esse, deixa o seu like aqui, clique em gostei porque esse feedback é muito importante para mim trazer mais vídeos assim. E caso você seja novo, se inscreve aí e ativa o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd semanalmente aqui do História Deles. As redes sociais do canal estão todas na descrição, lá você vai conferir vários posts com curiosidades. Então agora sim, vamos ver as maiores curiosidades sobre o Deadpool. Bom, o Deadpool é um dos personagens mais conhecidos e mais amados da Marvel. Ele sempre teve uma popularidade muito grande desde que ele surgiu. Conforme o tempo ele foi evoluindo, o personagem nos quadrinhos foi ganhando mais fama, foi ficando mais carismático, mais tagarela, enfim, o mercenário da Marvel que vocês já conhecem. Então depois disso ele ganhou um filme, né, em 2016 e depois que ele teve os seus filmes interpretados perfeitamente pelo Ryan Reynolds, aí sim é que o personagem se tornou mais popular e mais amado ainda. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar curiosidades que nunca foram ditas sobre o Deadpool. Fica que você vai curtir demais, então vamos lá. O Deadpool é uma cópia do Exterminador. Acreditem vocês ou não, essa curiosidade é um fato na verdade. O Deadpool ele surgiu 11 anos praticamente depois do Exterminador. O Exterminador lançou pela primeira vez no ano de 1980 como um vilão da DC Comics. E o Deadpool lançou no ano de 1991. E na primeira HQ do Deadpool ele também tinha a personalidade de um vilão, ele não era um cara que fazia muitas piadas, mas só com o tempo o personagem foi evoluindo e conforme o tempo ele foi ficando mais carismático, mais fazendo piadas, né? Aquele personagem do estilo Homem-Aranha, né? Que é tipo o engraçadinho da turma. E com essa nova personalidade do Deadpool, o personagem ganhou muita fama. E justamente porque ele não se tornou um vilão, assim como o Exterminador, é aí que o personagem ganhou muito mais popularidade do que o Exterminador e é por isso que a maioria das pessoas não se lembram, né, que o Exterminador na verdade veio muito antes do Deadpool, porém ele não tem tanta fama quanto o mercenário da galera da Marvel. O traje do Deadpool foi inspirado no traje do Homem-Aranha. Pois é, essa é outra novidade incrível que o Deadpool, quando ele foi lançado, os desenhadores é foda. Os desenhistas do Deadpool, eles se inspiraram no traje do Homem-Aranha justamente porque o Homem-Aranha sempre foi um personagem muito icônico, muito amado pelos fãs e que tinha muita fama. Então eles resolveram desenhar para o Deadpool um traje vermelho e preto, simples de desenhar. E com isso, para justificar essa meio que cópia do traje do Homem-Aranha, nos quadrinhos o Deadpool ele se tornou um baita fã do Homem-Aranha. Ele sempre está tentando fazer amizade com o Aracnídeo, mas nisso o Homem-Aranha tipo, ele não vai muito com a cara do Deadpool justamente por conta das ações dele, por ele ser um anti-herói, né, e matar sem nem pensar duas vezes. Mas mesmo assim os dois eles tecnicamente são amigos nos quadrinhos e o traje do Deadpool foi inspirado no traje do Homem-Aranha. Inicialmente o Deadpool era um vilão. Essa curiosidade está ligada com a primeira curiosidade que eu falei sobre o Exterminador sobre o Deadpool ser uma cópia do Exterminador. O que acontece é que quando o Deadpool lançou, justamente por ele ser uma cópia do Exterminador, só que em outra franquia, né, na Marvel, então ele tinha uma característica assim, tanto psicológica quanto física, característica de lutar, armas, muito parecida com a do Exterminador. Ou seja, o Exterminador ele é um cara tipo super sério, ele trabalha duro no que ele faz e
ele é um mercenário, tipo, pesado, assim, tipo o mercenário da Marvel mesmo, recebe dinheiro e mata os caras. O Deadpool no começo ele era assim, tanto que na sua estreia, a missão do Deadpool era matar o Cable, que é um viajante do tempo super poderoso. Então, só com o tempo, o Deadpool deixou de ser vilão e se tornou anti-herói, né? Por conta da sua evolução mental, começou a fazer piadas, enfim, vocês já entenderam. O Deadpool também é um projeto Arma X. Como vocês sabem sobre a história do Deadpool, Wade Wilson era um cara normal, porém ele descobriu câncer em várias partes do corpo e para sobreviver a esse câncer, digamos assim, ele passou por um experimento chamado Projeto Arma X, que foi depois do Wolverine. Então, depois que ele passou por esse projeto, ele acabou tendo graves danos psicológicos, né? Ele ficou meio doido e também teve seu corpo todo deformado. Mas em compensação, o projeto Arma X do Deadpool, por ser depois do Wolverine, o projeto já estava mais avançado, digamos assim. O projeto estava mais, tipo, evoluído, né? Então, por conta disso, o fator de cura do Deadpool é muito melhor que o do Wolverine, né? Porque ele veio depois. Mas mesmo assim, em compensação do fator de cura ser melhor que o do Wolverine, ele ficou todo estragado, digamos assim. O Deadpool já quase matou todo o universo Marvel. Você já deve ter ouvido falar de uma história chamada Deadpool mata o universo Marvel. Mas resumindo para vocês, nessa história tem uma realidade alternativa onde o Deadpool foi capturado pelos X-Men e levado para um hospício, uma clínica, onde o homem psíquico tentou controlar a mente do Deadpool. Mas com isso o Deadpool ficou muito puto e matou o Quarteto Fantástico, invadiu a mansão dos Vingadores e matou o Capitão América, Homem de Ferro, Luke Cage, Gavião Arqueiro e o Thor. E matou mais uma infinidade de heróis e vilões. E essa história da Marvel, ela é muito amada por alguns fãs, justamente porque ela sai do padrão e deixa o Deadpool como se fosse um deus da Marvel, mas também ela é muito odiada por outros fãs por não fazer sentido algum dentro do universo Marvel. Na minha opinião, essa história é muito boa, mas comenta aqui o que você acha dessa história. O Deadpool idolatra o Capitão América. Essa curiosidade eu já falei no segundo vídeo aqui do canal, né, que foi a primeira história do canal, onde eu falei a história do Capitão América. E lá eu falei essa curiosidade que é assim, tipo, o Wade Wilson, quando ele era criança, ele via o Capitão América na TV, ele gostava de ver o Capitão América agindo e ele achava que o espírito de liderança do Capitão América era algo de se idolatrar. Portanto, durante a infância do Wade Wilson, ele cresceu vendo o Capitão América, também por conta da história do Capitão América que envolve a Segunda Guerra Mundial. Então ele sempre viu o Capitão América como o maior herói de todos os tempos e é por conta disso que o Capitão América é um dos únicos heróis que o Deadpool realmente respeita e gosta muito. O Deadpool tem medo de vacas. O Deadpool é um dos caras mais loucos do universo Marvel, isso vocês já sabem, e ele não se importa em tomar tiros, perder membros do seu corpo, ser torturado ou fazer outras coisas estúpidas, mantendo sempre o bom humor e não calando a boca mesmo em momentos de tensão. Mas mesmo com todas essas características, ele tem um medo mais bizarro, provavelmente, dentro do universo Marvel, que é o medo de vacas. Isso porque ele acredita que as vacas um dia vão dominar a humanidade, vão colocar a humanidade em extinção e que elas estão apenas esperando a humanidade abaixar a guarda. Esse é um medo muito bizarro, o Deadpool é realmente muito retardado. O Deadpool ama gatos. Mais uma curiosidade bizarra que tipo, não faz diferença nenhuma para a história do personagem, mas o Deadpool, justamente porque ele passou a maior parte da sua vida morando em apartamentos, ele ama muito cuidar de gatos. O Deadpool já teve um caso com a morte. Você já deve ter ouvido falar dessa história também, mas do mesmo jeito eu vou resumir ela para vocês, né? Vocês vão entender mais ou menos por que isso aconteceu. Basicamente o Deadpool estava saindo com a morte, porém o Thanos é apaixonado por essa entidade pela morte, né? Então com ciúmes, o Titã Louco tira todos os poderes de imortalidade do Deadpool e mata ele. Porém o Thanos esqueceu que a entidade que estamos falando é a morte. Então quando o Deadpool morre, ele vai ficar com a morte, porque morreu vai pra morte, né? Isso é óbvio. E sendo assim, mais uma vez o Thanos amaldiçoa o Wade Wilson, dando a ele a imortalidade. Porque assim, com imortalidade ele não seria morto, portanto ele não iria voltar pra morte. E isso foi uma coisa que tipo, criou uma rivalidade muito grande, por incrível que pareça, entre o Deadpool e o Thanos. Justamente porque o Thanos ficou com ciúmes do Deadpool. E esses dois realmente eles não se dão nem um pouco bem. E é isso, essas foram as principais curiosidades, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que tem outras pequenas curiosidades sobre o personagem, mas essas que eu trouxe pra vocês são as maiores e que as pessoas menos lembram ou não sabem sobre o Deadpool. Mas tem outras curiosidades sobre ele, pequenas curiosidades como, tipo, ele adora irritar o Wolverine, que é algo meio óbvio, né?
o câncer dele é o maior poder dele. Ele é um doador de órgãos, justamente porque depois regenera tudo os órgãos dele. Ele é poliglota. E também, uma curiosidade muito legal é que, não só nos quadrinhos, mas deu pra ver um pouco isso no filme, o Deadpool ele começou, tipo, com o maior inimigo do Cable, só que com o tempo esses dois acabaram se tornando melhores amigos, por incrível que pareça. E é isso, essas foram todas as curiosidades, eu espero que vocês tenham gostado. O Deadpool é realmente um personagem incrível da Marvel e não tem como não gostar dele, de verdade. Então se você gostou dessas curiosidades que eu falei aqui nesse vídeo, deixa o seu like, clica em gostei, porque esse feedback é muito importante pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd como esse semanalmente. Eu falo de Marvel, anime, DC, jogos, mangás, séries, filmes. Tem um conteúdo muito completo aqui. Então segue as redes sociais do canal, estão todas aqui na descrição. Comente ideias de vídeos que eu vou validar a sua ideia e trazer os vídeos para vocês. Eu espero você na próxima. Valeu, fui!